Não, então, você lembrou a nossa principal tarefa agora é reeleger o presidente Lula. E aí o pessoal fala: não, esse é o nosso projeto. Acho que essa é a nossa meta, porque o projeto vai muito além da eleição do Lula. O projeto vai. Qual é o programa que ele vai empreender e o que vem no pós-Lula. Porque o pós-Lula ele vai se materializar um dia, como se materializa com todos nós, que é o fim da vida de cada um. Algum dia isso vai acontecer. E um partido não pode girar só em torno de uma liderança, por mais importante que ela seja, como é o caso do presidente Lula. Então, até como condição para cumprir essa etapa, essa meta, a gente tem que começar a mudar o PT, sua forma de funcionamento já. Até porque a eleição, a vitória não se constrói no ano da eleição. A vitória, ou a possibilidade de vitória, começa antes. E é por isso que eu tenho insistido muito que a gente não pode ficar pensando só em ação institucional. Ou a gente organiza pela base, e o nosso slogan aqui é PT pela base, construir a esperança. E a ideia da esperança, eu estava até vendo esses dias uma coisa bonita, se a pessoa é otimista ou é pessimista. Então, entre o otimismo e o pessimismo tem uma palavra-chave que chama esperança. Então, nós temos que reviver a esperança, inclusive dos jovens que estão meio desanimados, meio desacorçoados, como a gente diz no interior de São Paulo, desacorçoados, é, porque eles precisam ter uma ideia de futuro. Qual é o nosso projeto para o futuro? Não para a próxima eleição, para o que segue depois. Nós vamos tolerar esse tipo de sociedade que aqui agora em São Paulo aumenta o número de pessoas dormindo na rua, pessoas em situação de rua, moradores em situação de rua. Tem aqui a favela do Moinho agora, as pessoas estão fazendo barricada porque vão ser desalojados para fazer um parque, sem saber para onde vão essas pessoas. E até quando nós vamos suportar que durante a pandemia, no mundo, tenha crescido exponencialmente o número de bilionários em dólares? Quer dizer, esse é o tipo de sociedade que as pessoas querem viver depois do Lula? O que nós propomos de mudança? Então, isso tem que ser massificado a partir de já. E para isso você precisa de um partido que tem militância, de um partido que não faça só política nos anos pares, que esteja no cotidiano junto às lutas populares. Quando eu falo nós temos que ter um diretório ou um grupo organizado ao lado de cada igreja, é porque, na verdade, estamos relembrando que as igrejas, evangélicas ou não, elas fazem o trabalho de arregimentação, de solidariedade no cotidiano. Não estou falando da cúpula financiarizada dessas igrejas. Estou falando da pessoa que abre uma igrejinha ali, uma garagem num bairro e tal, e começa a chamar os fiéis. Pouco importa qual é a crença ali, a gente tem liberdade de culto no país, felizmente, mas o PT aparece a cada 2 anos. E uma grande parte dos nossos militantes se transformou em cabos eleitorais ou funcionários de gabinete. Nada contra os companheiros que trabalham em gabinetes parlamentares, tem muito assessor, muita gente que nos ajuda, gente competente, gente dedicada, mas o militante comum, ele precisa estar engajado em alguma forma de luta, em alguma tarefa. Então, isso é uma coisa que nós queremos mudar. A outra são determinadas lutas que têm um simbolismo muito forte para nos identificar. Por exemplo, Ivan, nós demoramos 2 anos para reativar a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que tinha sido extinta pelo Bolsonaro. O ministro Flávio Dino reviveu uma coisa importantíssima a partir do filme Ainda Estamos Aqui, Ainda Estou Aqui, que aqueles dois
criminosos que ainda estão vivos, que foram até objeto de um escracho do pessoal do Levante da Juventude, que sumiram com o cadáver de Rubens Paiva. E o Dino levantou a tese do crime continuado da ocultação de cadáver, abrindo campo para que a gente possa fazer a revisão da lei de anistia de 79. Ao mesmo tempo que a gente diz não anistia para os golpistas de 8 de janeiro, vamos fazer justiça àqueles que derramaram sangue para a gente estar nesse país que nós vivemos hoje, ainda que com todas as imperfeições que eu falei aqui. Isso é que também nos dá diferenciação e nos leva a ter uma cultura partidária que resgate quem lutou para que a gente chegasse até aqui também. E não simplesmente, com toda razão, fazer festa pelo filme que ganhou o Oscar, homenagear os 2 netos do Rubem Paiva, que em toda a solenidade do PT agora estão presentes. Então, são coisas como essa que atraem as pessoas a militar com gosto no Partido dos Trabalhadores. A luta econômica, as conquistas, tudo isso é importante. Mas a luta cultural, a disputa de ideias, é isso que também não permite que a direita tome conta. Olha que a direita mundial cresce, e cresce por quê? Cresce na nossa tolerância. Cresce quando alguns de nós têm a ilusão de querer acabar com a polarização. O Rui Falcão é a favor da polarização. Não, ela está posta contra nós. Quem está polarizando contra nós é a direita, e a direita mundial cria essa demarcação. Então, quando as pessoas dizem nós precisamos evitar a vitória da extrema-direita ou do fascismo, isso não se faz com flores nem com bandeira branca. Isso se faz com muita luta, com enfrentamento. E essa é uma das características que nós precisamos devolver ao nosso partido. A ideia de que a correlação de forças é imutável, não é. A correlação muda com a luta social. Então, no parlamento, nós vamos fazer maioria no parlamento, Ivan, por mais que a gente faça campanha, com essa lei eleitoral que está aí, é muito difícil. Com a reforma política necessária, a gente pode crescer nessa direção. Mas as regras que estão postas são regras para manter o domínio da elite, o domínio de quem... E as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então, pouco tempo de TV, as redes sociais ainda sem controle, sem regulação. Então, isso não impede que a gente lute para fazer uma grande bancada, mas as condições objetivas, elas dificultam. Isso não dá para propor no Congresso, isso não passa. Se a gente trabalhar sempre com essa noção, nós nunca vamos alterar a correlação. Se o governo mandar uma proposta para reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, dificilmente ela passa hoje, mas ela tem repercussão na sociedade. Olha a proposta de isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil e taxar os super ricos. Curiosamente, tem mais apoio taxar os super ricos do que isentar até 5 mil reais. Por quê? Porque muita gente já está próxima dessa isenção. Só que a noção de que a concentração de renda é brutal e precisa algo ser alterado seduz mais as pessoas. Até porque, com todo esse esforço que o governo faz, com correção na reforma tributária, nós não estamos aumentando a alíquota. Os 27,5% serve para mim e serve para o super bilionário aqui do Brasil. É a mesma alíquota, 27,5%. Com a diferença que, para mim, o desconto é na folha e para ele tem várias formas, inclusive legais, de não pagar o imposto de renda. Mas é correto a gente ter como prioridade agora nos prepararmos desde já para reeleger o Lula, porque nós também não temos nenhuma candidatura alternativa que seja capaz de se contrapor, ainda que